Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do YouTube da professora Madalena Coatio, a sua professora de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional. E se você precisa passar em um concurso público das carreiras educacionais, o seu lugar é aqui neste canal. Temática da nossa aula de hoje: Plano Nacional de Educação, PNE. Venha estudar comigo, professora Madalena Coatio. Só questões atualizadas, só questões de 2024. Pega teu material, você vai baixar o seu material. O link tá aqui na descrição deste vídeo, tá? Clica no link, pega o material e vem para a aula. Aqui na descrição do vídeo, nós também temos uma série de playlists para você maratonar, porque as minhas aulas são melhores do que Netflix. Outra coisa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da aprovação, porque toda semana tem aula de qualidade aqui para você. Quero pedir para você deixar o seu like. Seu like é muito importante para mim. E também deixa um comentário, eu leio tudinho. Agora, bora estudar o PNE? Vamos lá. Bom, o Plano Nacional de Educação, gente, o PNE é uma ferramenta de planejamento estratégico. O PNE, ele vai estabelecer diretrizes, metas e estratégias para toda a educação brasileira. O atual PNE, ele é composto de 20 metas e ele foi aprovado por meio da Lei 13.005 de 2014. Ele tem a duração de 10 anos, 2014. Professor, então agora em 2024 o PNE vai deixar de existir? Não, meu povo. O atual PNE, ele foi prorrogado. Então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, agora em 2024, ele sancionou essa lei, a Lei 14.934, que prorrogou a vigência do atual PNE até 31 de dezembro de 2025. A aprovação do PNE está prevista na Constituição Federal de 88. E, de acordo com o texto constitucional, o PNE deve integrar ações do poder público, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ainda de acordo com a Constituição, que vai estabelecer aí, que o Estado brasileiro deve elaborar e aprovar e implementar o Plano Nacional de Educação, este PNE deve ser usado para que se alcance os seguintes objetivos: erradicação do analfabetismo, ou seja, erradicar e acabar. A erradicação do analfabetismo, acabar com o analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, a melhoria da qualidade do ensino, a formação para o trabalho, a promoção humanística, científica e tecnológica e, por último aqui, o estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do PIB, do Produto Interno Bruto. Então, agora, nós vamos responder 20 questões sobre o PNE. Vamos nessa? Acerca do Plano Nacional de Educação, Lei número 13.005 de 2014, julgue os itens abaixo. É uma questão aqui do SEBRASP, do FNDE. O Plano Nacional de Educação, PNE, estabelecido por lei, tem a duração decenal. Questão mamão com açúcar, né, gente? E aí, o item tá certo ou tá errado? Esse item, meu povo, tá certinho. Sim, o PNE, ele tem a duração decenal, ele tem a duração de 10 anos. Lembrando que este atual PNE, ele teve a sua vigência prorrogada até 31 de dezembro de 2025. 2. O Plano Nacional de Educação, Lei número 13.005 de 2014, estabelece metas e estratégias para a melhoria da qualidade da educação brasileira, abrangendo desde a educação infantil até a pós-graduação,
visando garantir o acesso, a permanência, o sucesso e a qualidade da educação para todos os brasileiros. Questão de número 2, o que você marcou? Essa questão está certinha. Sim, o Plano Nacional de Educação, ele vai estabelecer metas e estratégias para se melhorar a qualidade da educação brasileira. E ele vai abranger desde a educação infantil, como diz a questão, até a pós-graduação. Então, questão de número 2 está certinha. Questão de número 3. O Plano Nacional de Educação, Lei número 13.005 de 2014, estabelece que as metas devem ser cumpridas dentro do decênio de sua vigência, baseando-se em dados da PNAD, censo demográfico e censos da educação. E aí, questão de número 3, o que tu marcou? A questão de número 3, gente, está certinha. O Plano Nacional de Educação, vai dizer lá no artigo 3º que as metas previstas serão cumpridas no prazo de vigência do PNE. Isso aqui é importante, desde que não haja prazo inferior definido para metas e estratégias específicas. Então, essa questão está certinha, ó. Ela está dizendo que o PNE estabelece que as metas devem ser cumpridas dentro do decênio de sua vigência. Sim. Desde que não haja um prazo inferior naquela meta, naquela estratégia, para o atingimento da meta. Então, recapitulando, as metas, segundo o artigo 3º, as metas deverão ser cumpridas no prazo de vigência do PNE, desde que não haja prazo inferior definido para aquela meta. Questão de número 4. Questão de número 4, 5 e 6. Quero que você tenha muita atenção nessas 3 questões. Por quê? Porque elas caem demais em prova. Questão 4, 5 e 6. Cai muito em prova. Vamos a elas. O Plano Nacional de Educação, PNE, Lei número 13.005 de 2014, especifica que o monitoramento e a avaliação de suas metas devem ser executados exclusivamente por organizações internacionais independentes, sem o envolvimento do Ministério da Educação, MEC, das comissões do Congresso, do Conselho Nacional de Educação, CNE, ou do Fórum Nacional de Educação. E aí, essa questão de número 4, uma questão mais longa, para você, ela está certa ou está errada? Essa questão está errada, meu povo. Errada, meu povo. O erro está aqui, ó. O PNE especifica que o monitoramento e a avaliação de suas metas devem ser executados exclusivamente por organizações internacionais independentes, sem o envolvimento do MEC? Horas. Quem tem que fazer o monitoramento e avaliação? Eu não vou falar agora. Por quê? Porque eu pedi para vocês prestarem atenção aqui nos itens 5 e 6, tá? Que vão complementar essa questão. Questão de número 5. O Fórum Nacional de Educação. Repare que a questão anterior fala do Fórum, ó. Fórum Nacional de Educação. O Fórum Nacional de Educação é uma das instâncias responsáveis pelo monitoramento do cumprimento das metas do PNE. E aí, você acha que o Fórum Nacional de Educação é uma das instâncias responsáveis pelo monitoramento do cumprimento das metas do PNE? Sim, o item está certinho. Bom, tá bom. Então, agora a gente já sabe que o Fórum Nacional de Educação é uma das instâncias. E quais são as outras? Presta atenção na questão de número 6. A Lei 13.005 de 2014, do Plano Nacional de Educação, prevê monitoramento contínuo e avaliação periódica das metas educacionais, realizada por órgãos como MEC,
Conselho Nacional de Educação e Fórum Nacional de Educação. E aí, a questão de número 6, para você, tá certo ou tá errada? Bom, a questão de número 6, meu povo, ela tá certinha. Vamos lá. Olha, o artigo 5º vai dizer que a execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas. E quem é que vai fazer este monitoramento contínuo e essas avaliações periódicas acerca do cumprimento das metas do PNE? Isso cai bastante em prova, tá? Olhem aqui na lâmina. O Ministério da Educação, como está aqui, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal, o Conselho Nacional de Educação, como está aqui, e o Fórum Nacional de Educação. Então, o Plano Nacional de Educação, ele deve ser monitorado e avaliado, deve ter um monitoramento contínuo e avaliação periódica. Isso cai bastante em prova, tá? Vou até limpar aqui e deixar aqui para vocês. Cai bastante em prova. E quais são as instâncias que vão fazer este monitoramento e avaliação do PNE? São essas aqui, ó. Vamos recapitular. Repete comigo. O Ministério da Educação, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, o Conselho Nacional de Educação, CNE, e o Fórum Nacional de Educação. Anote aí no seu material, porque esse artigo 5º despenca em prova. Questão de número 7. Cabe ao Ministério da Educação calcular os indicadores do rendimento escolar e de avaliação institucional previstos no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. E aí, questão de número 7, o que você marcou? Está certa ou está errada? Meu povo, a questão de número 7, ela está errada. Sério, professora? Sério. E cadê o erro? O erro consiste aqui, está dizendo que cabe ao MEC, que cabe ao Ministério da Educação calcular os indicadores do rendimento do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Não cabe ao MEC. Cabe a quem, professora? Presta atenção aqui, gente. Lá no artigo 11, no parágrafo 4º, vai dizer: cabem ao INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, a elaboração e o cálculo do IDEB, do Índice de Educação Básica, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e dos indicadores referidos aqui no artigo 14. Então, o item está errado, porque está dizendo que este cálculo dos indicadores do rendimento escolar cabe ao Ministério da Educação. Não, cabe ao INEP. Questão de número 8. Bom, a questão de número 8 e a questão de número 9, elas caem bastante em prova, tá bom? Então, tenham bastante atenção nessas duas questões. Entre as diretrizes do PNE, Lei número 13.005 de 2014, estão a erradicação do analfabetismo e a universalização do atendimento escolar, visando a inclusão e a qualidade na educação. E aí, questão de número 8. É uma questão fácil, mas ela cai muito em prova. E a questão de número 9 também. E aí, esse item, ele está certo ou ele está errado? Meu povo, ele está certinho. Entre as diretrizes do PNE estão, sim, a erradicação do analfabetismo e a universalização do atendimento escolar. E quais são as outras diretrizes, professora? Segura aí que nós vamos ver, tá bom? Vamos para a questão de número 9. A promoção
dos princípios do respeito aos direitos humanos, a diversidade e a sustentabilidade socioambiental é uma das diretrizes do Plano Nacional de Educação. E aí a questão de número 9, tá certo ou tá errado? A gente viu lá na questão de número 8, né? Vou colocar aqui, a gente viu aqui na questão de número 8, que nós temos aqui como diretrizes do PNE a erradicação do analfabetismo e a universalização do atendimento escolar. Aí, a questão de número 9 traz uma outra diretriz e pergunta se está certo ou errado. A promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, a diversidade e a sustentabilidade socioambiental. É uma das diretrizes do PNE? Sim, é uma das diretrizes do Plano Nacional de Educação. Então, eu quero agora que você anote, faça um print, enfim, porque isso cai demais em prova. Então, lá no artigo 2º da Lei 13.005 do Plano Nacional de Educação, ele vai trazer todas as diretrizes do PNE. Então, anote aí, vamos lá. 1. Erradicação do analfabetismo, conforme está lá na questão de número 8. 2. A universalização do atendimento escolar, conforme está lá na questão de número 8. A promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental, conforme está na questão de número 9. E quais são as outras diretrizes? São essas aqui, ó. A superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação, a melhoria da qualidade da educação, a formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade, a promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. Pública, não é privada. As bancas trocam. Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do PIB, Produto Interno Bruto, que assegure atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade e justiça social. E a valorização de nós, a valorização dos profissionais da educação. Vou deixar aqui essas diretrizes, o artigo 2º despenca em provas. Questão de número 10. O Plano Nacional de Educação, PNE, Lei número 13.005 de 2014. Vou parar, gente, vou tomar água. Retomando a questão de número 10. O Plano Nacional de Educação, Lei número 13.005 de 2014, estipula que suas metas e estratégias devem ser cumpridas exclusivamente com base em dados internacionais, desconsiderando informações provenientes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, e censos educacionais brasileiros dentro de um período de 10 anos. E aí, gente, questão de número 10. Questão longa, mas é uma questão fácil, né? A questão de número 10, ela está errada. Sério, professora? Sério? Olha aqui o que a questão está dizendo, ó. A questão está dizendo que o PNE estipula que suas metas e estratégias devem ser cumpridas exclusivamente com base em dados internacionais e que deve desconsiderar informações provenientes da PNAD e do Censo Educacional Brasileiro. Gente, lá no artigo 4º, o artigo 4º vai trazer as metas previstas devem ter como referência a Pesquisa Nacional por Amostra, PNAD, o Censo Demográfico e os censos nacionais
da educação básica e da educação superior mais atualizados. Então, a questão de número 10 está errado, porque está dizendo que o PNE estabelece que suas metas e estratégias devem ser cumpridas exclusivamente com base em dados internacionais e que deve desconsiderar a PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, e os censos educacionais brasileiros. Não, gente, muito pelo contrário. O artigo 4º vai dizer que as metas previstas devem ter como referência a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, o censo demográfico e os censos nacionais, tanto da educação básica quanto da educação superior. Continuando. A lei do PNE 13.005 de 2014 incentiva a gestão democrática da educação e estabelece o Sistema Nacional de Educação para articular os sistemas de ensino em regime de colaboração. E aí, questão de número 11, o que tu marca? A questão de número 11, gente, ela está certinha. Vamos lá. A lei do PNE vai sim incentivar a gestão democrática, como diz a questão, e também vai estabelecer um sistema de colaboração, um sistema colaborativo que busca melhorar, evidentemente, a educação no país. Então, lá no artigo 13, olhem aqui, ó, o poder público deverá instituir em lei específica, contados de 2 anos da publicação desta, o Sistema Nacional de Educação, responsável pela articulação entre os sistemas de ensino em regime de colaboração. Aqui, ó, tá aqui no artigo 13. E lá na meta 19, também vai trazer o seguinte: assegurar condições no prazo de 2 anos para se efetivar a gestão democrática da educação. Então, a questão de número 11 está certinha. Questão de número 12, vamos a ela. O Plano Nacional de Educação, Lei número 13.005 de 2014, prevê a valorização dos profissionais da educação, incluindo ações para melhorar suas condições de trabalho, grana, remuneração e formação continuada, reconhecendo a importância desses profissionais para o desenvolvimento da educação no país. E aí, questão de número 12, o que tu marca? Uma questão fácil, né? Porque é óbvio que um plano nacional de educação tem que valorizar nós, né? Então, é uma questão muito óbvia, né? A questão está certinha, meu povo, e isso está lá na meta 18. Então, a meta 18 diz o seguinte, que busca-se assegurar no prazo de 2 anos a existência de planos de carreira para nós, para os profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino, seja o sistema nacional, o sistema estadual, municipal, tá? Aqui do Distrito Federal, e para o plano de carreira dos profissionais da educação pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional. Sim, o Plano Nacional de Educação prevê a valorização de nós. Prevê, sim, a valorização dos profissionais da educação, incluindo ações como plano de carreira, remuneração, formação continuada. E reconhece a importância desses profissionais da educação para a educação brasileira. Pena, né, gente, que só está no papel. Mas bora lá, que o que vai cair da prova está lá no PNE. Questão de número 13. Uma das metas do Plano Nacional de Educação, PNE, é alfabetizar todas as crianças, no máximo até o final do 4º ano do ensino fundamental, até 2030.
O item está errado, meu povo. A meta 5 vai dizer o seguinte: alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do terceiro ano do ensino fundamental. E aqui se está dizendo que é alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do quarto ano do ensino fundamental, até 2030. Não, gente. A meta 5 vai dizer que se busca, né, alfabetizar, estabelece como meta a alfabetização de todas as crianças, no máximo até o final do terceiro ano do ensino fundamental. E aí, gente, eu trouxe para vocês, reparem aqui na próxima lâmina, tá? As diferenças entre as diretrizes curriculares nacionais, o Plano Nacional de Educação e a BNCC. Ó. Vamos lá. As DCNs, elas vão estabelecer o seguinte, que se deve alfabetizar, né, a todas as crianças nos 3 primeiros anos do ensino fundamental. Aí o PNE traz o seguinte, como a gente viu na questão anterior, alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do terceiro ano do ensino fundamental. Então, reparem aqui que as diretrizes e o PNE estão, ó, juntinhas e misturadas, estão na mesma linha. Agora vem a BNCC, que é mais recente, né? A BNCC vai dizer o seguinte, que essa alfabetização, ela deve se dar nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Então, você vai preencher a sua tabelinha para você não se confundir. Então, você vai ter que ter bastante atenção no enunciado. Se for um enunciado se referindo às diretrizes curriculares nacionais e ao PNE, sim, terceiro ano do ensino fundamental. Mas, se for uma questão que se refira à BNCC, que é um documento mais recente, a BNCC vai nos trazer o seguinte, que essa alfabetização deve se dar nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Então, preencha aí a sua tabelinha para você não se confundir. Questão de número 14. O Plano Nacional de Educação, Lei número 13.005 de 2014, estabelece a ampliação dos programas de apoio e formação de conselheiros dos Conselhos de Controle Social do Fundeb e outros, assegurando recursos e infraestrutura adequada. E aí, gente, essa questão de número 14, tá certo ou tá errada? O PNE vai estabelecer a ampliação de programas de apoio e de formação dos conselheiros do Conselho de Controle Social do Fundeb e assegurando recursos e infraestrutura adequada. Esse item está certo ou está errado? Esse item está certinho, tá, gente? Nós temos aqui na estratégia 19.2, né, lá da meta 19, ampliar os programas de apoio e formação dos conselheiros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb e também de outros conselhos. Questão de número 15. Antes da questão de número 15, eu quero pedir para você deixar o seu like nessa aula. Para de morrinhagem, gente. Olha o princípio do like. Quem dá like, passa aí nas primeiras colocações. E deixa o seu comentário também, tá bom? Bora lá para a questão de número 15. Opa, perdido aqui na mesa. De acordo com o Plano Nacional de Educação, PNE, Lei número 13.005 de 2014, uma das metas estabelecidas é a diminuição progressiva e substancial da participação do governo na grana, no financiamento do ensino básico, com um redirecionamento desses recursos para incentivar
exclusivamente a inovação tecnológica nas escolas privadas. E aí, questão de número 15, o que você marca? Ela está certa ou está errada? É tão absurdo que a banca colocou aqui, né, gente? O item está errado, né, meu povo? O item está errado. O que o item está dizendo? É o contrário, que uma das metas é diminuir a participação do governo no financiamento e redirecionando esse financiamento, essa grana, exclusivamente para inovação tecnológica das escolas privadas. Muito pelo contrário. Então, o Plano Nacional de Educação, né, não prevê diminuição do financiamento público para o ensino básico. E também, gente, não prevê redirecionamento exclusivo para as escolas privadas. Olhem aqui. A meta 20, ó. Ampliar. E que está dizendo? Diminuir o investimento público em educação pública, de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do PIB do país no 5º ano de vigência desta lei e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio. Então, gente, o PNE diz exatamente o contrário do que consta aqui da questão de número 15, que está dizendo que uma das metas previstas é diminuir. Mas, pelo amor de Deus, gente, diminuir já está pouco, vai diminuir ainda. Diminuir o financiamento? Não, gente. A proposta, né, a meta fala em ampliar e não em diminuir. Misericórdia, não pode diminuir nada, né, gente? Questão de número 16. A respeito do analfabetismo, o Plano Nacional de Educação, PNE, estabelece como diretriz a melhoria, universalização, erradicação, capacitação ou monopolização. Questão mamão com açúcar, essa questão, hein, gente? Vamos lá. Qual é a letra certa? A letra certa, gente, é a letra C, né? O Plano Nacional de Educação tem como diretriz, como a gente já viu, né, anteriormente, tem como diretriz a erradicação do analfabetismo. Questão mamão com açúcar. 17. Gente, essa questão 17, ela cai demais em prova, tá? E eu quero que você tenha atenção, bastante atenção, tanto na questão de número 17, que a gente vai corrigir agora, quanto na próxima. Quanto na questão de número 18, ó. Cai muito em prova. Anote aí no seu caderno aí de resumos, tá? Vamos lá. Qual é a principal meta do Plano Nacional de Educação, PNE, em relação à educação infantil? A. Ampliar a oferta de vagas em creches para atender 70% das crianças até 4 anos. E aí, gente? Essa é a principal meta do PNE em relação à educação infantil? Não. Letra B. Universalizar o atendimento à educação infantil na pré-escola, na faixa etária de 4 a 5 anos. E aí? Tá certo ou errado? Aqui, gente, está certinho, tá bom? Aqui está certinho. Vamos ver por que não é as outras. Aumentar o investimento público em educação infantil para 10% do PIB. É educação de uma maneira geral. Criar um sistema nacional de avaliação da qualidade da educação infantil. Não. E fortalecer a formação inicial e continuada dos profissionais da educação infantil. Não, gente. A principal meta do PNE em relação à educação infantil é a meta 1, começa lá com os pequenos, né? Universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade.
Por que essa universalização, gente, da educação infantil na pré-escola? Porque nós já sabemos, porque consta lá do artigo 208 da Constituição Federal e do artigo 4º da LDB, educação básica, obrigatória e gratuita, que vai envolver aí, ó, a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. Logo, deve sim se universalizar a educação infantil na pré-escola. Por quê? Porque a pré-escola, ela é obrigatória. A pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio são obrigatórios. Educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4. Com 4 anos, a criança está na pré-escola. Educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos. E essa educação básica, obrigatória e gratuita, vai compreender a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. Bom, então eu pedi que você tivesse bastante atenção aqui nessa questão de número 17, mas que você também tivesse atenção na questão de número 18. Vamos lá. Considerando a meta 1 do Plano Nacional de Educação, que nós vimos na questão anterior, que trata especificamente da educação infantil, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo corretamente. Universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta da educação infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste PNE. Bom, e aqui nós temos a alternativa, né? A letra que vai preencher a lacuna corretamente é a letra A, 50%, letra B, 60%, letra C, 80%, letra D, 90%. E aí, gente, qual é o percentual? O percentual, gente, está aqui na letra A, tá? Está aqui na letra A. 50%. Olhem aqui, ó. Meta 1 novamente, porque na questão anterior eu coloquei a meta incompleta para não dar a resposta da questão de número 18, ó. Meta 1, como a gente viu na questão anterior, universalizar até 2016 a educação infantil, universalizar a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 e 5 anos. Aí a meta continua. E ampliar a oferta da educação infantil onde? Na creche, de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos. Então, nós já sabemos que a educação infantil, ela tem 2 fases. A creche, que vai de 0 a 3 anos, e a pré-escola, que é obrigatória, que compreende aí a faixa etária de 4 e 5 anos. E lá na meta 1 do PNE, estabelece-se que se deve universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola. E que se deve ampliar a creche, de forma a se atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos, que é a creche, até o final da vigência do PNE. Então, eu quero que você grave aqui, deixa eu colocar em amarelo. Quero deixar limpinho essa meta, porque ela cai demais em prova, e vou grifar aqui 50%, tá? Para você não esquecer, porque esse percentual cai. Questão de número 19, penúltima questão. Qual o tema presente na meta 2? Meta 2 também cai bastante. Estabelecida no Plano Nacional de Educação, PNE. Letra A, universalização do ensino fundamental de 9 anos
para toda a população de 6 a 14 anos. E aí, gente, o que está aqui na letra A está presente na meta 2 do PNE? Sim, o item está certinho, gente. E eu já falo dele. Vamos ver por que não é a letra B. Democratização da educação infantil privada para a população de 0 a 6 anos. Com 6 anos, a criança está aqui no ensino fundamental, meu povo. Profissionalização do ensino médio para a população de 14 a 18 anos, meta 2 é do ensino fundamental. Alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do 5º ano do ensino fundamental, a gente já viu numa questão anterior, né? Até o final do 3º ano do ensino fundamental. E elevação da taxa bruta de matrícula da educação especial para a primeira infância. Não. A meta 2, que é o que está perguntando aqui na nossa questão, vai dizer Meta 2 é muito importante. Anote. Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos, porque a gente sabe, né, que o ensino fundamental compreende aí as crianças, compreende o 1º ao 9º ano, as crianças de 6 a 14 anos, caso, né, essa idade não é uma idade fixa, né, porque a criança pode entrar depois, a criança pode reprovar, tá? Mas, sim, o ensino fundamental tem a duração de 9 anos e vai compreender essa população de 6 a 14 anos. Aí o item continua. E garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, 14 anos, até o último ano de vigência deste plano. Belezinha? Meta 2, anote. E vamos para a última questão. O Distrito Federal, onde estou, e os municípios, para atendimento a uma das estratégias contidas no Plano Nacional de Educação, deverão, com a colaboração da União e dos Estados, realizar e publicar anualmente. Então, vamos ver aqui o que o DF e os municípios, para atender a uma das estratégias do PNE, deve, em colaboração com a União e os Estados, deve realizar e publicar anualmente. Vamos lá. A relação, realizar e publicar o DF e os municípios. Realizar e publicar anualmente a relação da quantidade de crianças em idade correspondente à educação infantil? Não, não é isso. B. O levantamento da demanda manifesta por educação infantil em creches e pré-escolas, como forma de planejar e verificar o atendimento. E aí, gente? Aqui a letra B está certa ou está errada? A letra B está certinha, gente. Vamos ver por que não é a letra C, eu já volto na B. A verificação das taxas de frequência à educação infantil das crianças de até 3 anos, também não é o que o DF e os municípios devem realizar e publicar anualmente, e também não é a letra D. Os resultados dos mecanismos de acompanhamento individualizado da educação infantil a partir dos 6 anos. Educação infantil a partir de 6 anos, misericórdia. Bom, vamos aqui à questão. Nós vamos ter aqui na estratégia 1.16 o seguinte, que o DF e os municípios, com a colaboração da União e dos Estados, realizarão e publicarão a cada ano, anualmente. O que, meu povo? O levantamento da demanda manifesta por educação infantil em creches e pré-escola, como forma de planejar e verificar o
atendimento. Então, o Distrito Federal e os municípios deverão realizar e publicar todos os anos um levantamento da demanda dos meninos que precisam entrar na educação infantil, lá na creche e na pré-escola. E por que se deve ter este levantamento e esta publicação da demanda, ou seja, das crianças que precisam da vaga na creche e na pré-escola, para que haja um planejamento prévio, para quê? Para se atender a esta necessidade, a esta demanda pelas vagas na creche e na pré-escola. Ufa! Terminamos, meu povo! Gente, eu quero mega agradecer a cada uma que ficou comigo aqui durante estes 46 minutos de correção das nossas questões do Plano Nacional de Educação. Muito obrigada, meu povo. E lembre-se, todo mundo passa em concurso público. Carimba que é top, gente. Tudo vai dar certo. Um beijo e muito obrigada.